Boa noite a todos, queridos irmãos. Hoje vamos iniciar com uma leitura do livro Convite de Sheila, uma pequena leitura. Um pouco mais de paciência e vencerás a contrariedade que te visita. Um pouco mais de compaixão e relevarás o irmão que te agride. Um pouco mais de tolerância e ajudarás o parente difícil que te compartilha os dias. Um pouco mais de perseverança no bem e te reerguerás do erro em que tropeçaste. O processo de autoiluminação é lento, reclamando esforço contínuo dia a dia, passo a passo. Resulta da soma de pequenos atos que estabelecem hábitos. Assim como o dia não substitui a noite repentinamente, ninguém se converte em anjo de um momento para outro. Rios e mares resultam da soma de incontáveis gotículas. O próprio corpo físico que te serve a experiência terrena depende de milhões de células microscópicas trabalhando incessantemente. Por isso, vence o desânimo e evita a precipitação, tentando sempre um pouco mais de amor, e o amor, crescendo em ti, te responderá com o equilíbrio do corpo e a plenitude espiritual. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados, sejam muito bem-vindos, irmãos que estão chegando a essa casa pela primeira vez, que todos possam receber o abraço fraterno de todos os trabalhadores aqui presentes, mas principalmente o abraço do nosso grande amigo e irmão Jesus. Neste momento, para iniciar a exposição da noite, vamos fazer uma pequena reflexão, já que na leitura a gente escutou que não somos anjos, né? Estamos longe ainda numa grande caminhada para chegar até a angelitude. Vamos nos interiorizar, vamos rogar a Deus e a Jesus para que eles possam, junto da espiritualidade amiga, estar aqui nesse momento junto de nós, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogando a Ele as bênçãos para essa noite, as bênçãos também para aqueles irmãos que gostaríamos de que estivessem aqui junto de nós, aqueles irmãos
que trazemos os nomes escritos nos cadernos desta casa, rogar a Jesus por todos aqueles irmãos que sofrem neste momento, fazendo com que essa pequena prece, essa pequena rogativa, essa pequena oração possa permitir a divina presença do Cristo dentro de nós e que possamos nos asserenar, acalmar em nós essa ansiedade que é tão grande, que possamos deixar lá fora tudo que faz parte do mundo físico, do mundo material, nos interiorizar, acalmar os nossos batimentos cardíacos, respirar um pouquinho mais de tranquilidade, porque sabemos que Jesus, o nosso grande irmão, está junto de nós. Com este pensamento de muita luz, de muita paz, de uma grande gratidão pela espiritualidade amiga que aqui já se faz presente, rogamos a todos eles a permissão para iniciar a exposição da noite de hoje, com muita paz. Que assim seja. E hoje temos para nos brindar com a sua palavra, nosso grande amigo, irmão Jones, confrade espírita. Que Jesus te abençoe e te ilumine e que nós possamos ter uma ótima exposição. Que assim seja. Uma boa noite a todos os amigos. Que a paz do Cristo possa se fazer presente no coração de todos nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a casa por ter ajustado o microfone na altura do expositor. Sempre me sinto constrangido quando eu chego aqui e está na altura da minha testa. Então, o tema, a motivação de estarmos juntos na noite de hoje, é para refletirmos um pouco em torno da necessidade do processo de educação, de evangelização de todos nós, mas especialmente das nossas crianças. O Espiritismo, essa doutrina que abraçamos, que simpatizamos, que estamos em contato, surge do ponto de vista filosófico com a publicação do Livro dos Espíritos. Este livro foi publicado no ano de 1857, no dia 18 de abril, na sua primeira edição. Era uma edição muito mais modesta do que esta que compulsamos hoje. Era um livro com 501 perguntas e respostas. A segunda edição é de março de 1860. Está muito próxima desta que nós folheamos, estudamos nos dias de hoje. Porque Allan Kardec, ao longo da sua existência, ele foi fazendo pequenos ajustes, modificações importantes para a melhor compreensão dos postulados espíritas. Mas no ano de 1859, ele publicou um livro que é conhecido de todos nós, mas lamentavelmente pouco estudado pelos espíritas em geral, que é o livro O que é o Espiritismo. A motivação do Sr. Allan Kardec em publicar a obra foi muito nobre. Ele havia percebido que um número significativo de pessoas tinham interesse pelo tema, se interessavam por questões metafísicas, espirituais, acerca da origem do indivíduo, a razão de estarmos na Terra, para onde vamos, se é que vamos a algum lugar depois da morte do corpo físico. Eram dúvidas, e dúvidas estas que acompanham a humanidade desde todo o sempre. Mas muitas pessoas pensavam o seguinte: devo ou não devo mergulhar nesta ciência nova, nesta filosofia? Então Allan Kardec, com esta preocupação propedêutica de iniciação, escreve um livro para iniciar aquelas pessoas ao conhecimento espírita. E este livro, que é o Espiritismo, é uma obra muito interessante, porque na sua primeira parte é composto de diálogos com o crítico, com o padre e com o cético. É muito interessante a maneira como Allan Kardec ele constrói os diálogos, que nem sempre aconteceram de fato, mas as dúvidas eram remetidas a ele através de cartas. Ele recebia realmente algumas visitações,
refutações ao Espiritismo, e ele coloca ali como um formato de diálogo muito interessante. E na segunda parte do livro ele apresentará os fundamentos principais do Espiritismo no formato de perguntas e respostas. Muito provavelmente valendo-se da tradição filosófica do diálogo como instrumento de ensinamentos. Mas no preâmbulo da obra, na primeira página praticamente, Allan Kardec define o que é o Espiritismo. Ele diz o que é. Ele diz que o Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, o Espiritismo consiste na relação entre o mundo dos espíritos e o mundo corporal. E como filosofia, nas consequências morais deste intercâmbio. Em suma, dirá o Sr. Allan Kardec, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e da sua relação com o mundo corporal. Vejamos que aqui nós temos elementos de grande instrução. Primeiro, que a ciência espírita, tratando do intercâmbio com os espíritos, não o faz apenas no sentido experimental. Não é apenas uma mediunidade pela mediunidade. Não é apenas um intercâmbio pelo intercâmbio, porque o que se busca essencialmente é a instrução, os ensinos morais advindos desse tipo de relacionamento que se estabelece entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Mas o que tem isso a ver com o Espiritismo e a proposta da evangelização? Tudo. Porque, diferentemente da tradição que envolve o desenvolvimento religioso da humanidade ao longo dos séculos, que promete invariavelmente a salvação para aqueles que se filiam a determinadas hostes, o Espiritismo, diferentemente desta proposta, não nos apresenta ou promete qualquer tipo de salvação, mas nos convida à educação dos nossos espíritos, à nossa transformação. Porque conhecer não é exatamente educar-se. O conhecimento, ele nos desperta de fato, mas ele será efetivamente educativo quando nos transforma. Quando ele consegue nos transformar, ele foi educativo. E nós então compreendemos, estudando a doutrina espírita, que saímos todos nós, nossa origem, simples e ignorantes da mão do Criador, para chegarmos ao ponto em que nós nos encontramos hoje, com o esforço realizado por cada um de nós. Mas aqui um adendo muito importante. Se é fato que estamos hoje reunidos aqui, e se chegamos ao ponto de evolução pelo esforço empenhado de cada um, também não é menos verdadeiro que durante todo esse período nós recebemos o patrocínio da providência divina. Deus amorosamente tem nos patrocinado para que possamos aproveitar da melhor maneira possível a nossa experiência, a nossa evolução. Um filósofo chamado Platão, e cito ele com muita tranquilidade porque Allan Kardec, na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta Platão como um dos precursores do cristianismo e do espiritismo. Ele cita nominalmente Platão como um destes que, enviados pelo próprio Cristo, esteve na Terra, trabalhando, preparando o solo para que no futuro a humanidade tivesse melhores elementos de compreensão das próprias leis divinas. E Platão escreveu um livro intitulado A República, que é um livro muito interessante. Então, se os amigos, de repente, num final de semana chuvoso, não tiverem, aproveitem, porque o livro, de fato, ele traz ensinamentos fantásticos. Mas muitas questões são levantadas, são suscitadas. A justiça como direito do mais forte, a justiça como dar a cada um o que lhe é devido, entregar ao indivíduo o que lhe pertence, por exemplo. A justiça seria ou não seria uma virtude natural no ser humano? Ou o indivíduo não é naturalmente justo? Porque parece que ser justo acaba dificultando o próprio alcance dos objetivos enquanto na Terra. Porque os injustos, não tendo compromisso com os seus semelhantes, avançam mais celeremente.
Então essas discussões são feitas. O que é curioso é que Platão, ao final do livro, apresenta como principal justificativa para a virtude da justiça a felicidade post-mortem. Porque se nós não encontramos a felicidade enquanto na existência corporal, é certo que os justos receberão na mansão dos mortos, dentro da concepção grega da imortalidade da alma, a felicidade ou a recompensa pelas ações realizadas. Mas no mito da caverna, que é essa história conhecida por todos nós, que é semelhante a uma sala de cinema, Platão apresenta a seguinte história. Ele diz que pessoas moravam desde sempre numa caverna, presos, algemados. Eles não conseguem movimentar o próprio pescoço, a cabeça, eles veem apenas o fundo da caverna. Atrás deles uma fogueira. E pessoas do mundo exterior, passando diante da fogueira, projetavam objetos, as sombras, no fundo da caverna. Então eles carregavam estatuetas, projetavam a estatueta no fundo da caverna. Eles conversavam, a estatueta e os habitantes que ali estavam imaginavam que as sombras projetadas eram a própria realidade. Tomavam as sombras pela realidade. Olha que interessante. É como se nós fôssemos a uma sala de cinema e imaginássemos que a projeção do cinema fosse a própria realidade e não uma mera projeção, uma mera representação. Até que um deles consegue fugir. Os grilhões, de alguma maneira, acabam se abrindo e ele sai com muita dificuldade. Porque o movimento de virar a cabeça em direção à fogueira exigia um esforço inaudito. Acostumado apenas com o fundo da caverna, esse primeiro movimento foi muito difícil de ser realizado. O corpo dói, ele precisa realmente colocar toda a sua energia para sair da caverna. Os olhos não estão habituados. Ele olha inicialmente para a fogueira e, não habituado com a luz, seus olhos ardem. Mas ele insiste e consegue chegar à boca da caverna. E chegando à boca da caverna, ele vê o mundo exterior. E vendo o mundo exterior, ele se depara com a beleza do mundo exterior. E ele pensa: nossa, que iludido fui. Tomando sombras pela própria realidade, olha a beleza do mundo exterior. As árvores, os pássaros, os regatos. E ele consegue, depois de alguns dias de adaptação, olhar diretamente para o astro-rei. E o que ele faz? Ele lembra dos irmãos de infortúnio. Volta para a caverna. E ele tem que adaptar novamente o seu olhar diante da escuridão da caverna. E quando chega diante dos seus pares infortunados, e não enxergando adequadamente, logo estes concluem: quem sai da caverna perde a capacidade de enxergar as coisas. Enlouquece. E por mais que ele argumentasse, demonstrando até que viviam ali uma ilusão, estes não acreditaram. Vociferaram contra ele, blasfemaram, e se pudessem, o matariam. Termina assim o filósofo, o mito da caverna, a alegoria da caverna. O Espiritismo, queridos amigos, assim como o Evangelho do Cristo, nos convida a um processo de desilusão, um processo de movimentação. Não é que o Espiritismo colocará ou som em ouvidos surdos propriamente. Fará ver para aqueles que não enxergam. Não é este o processo. Mas o Espiritismo faz o convite para que cada um de nós movimente-se para olhar a vida numa perspectiva nova. Allan Kardec, ao tratar da lei do trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele fala da necessidade da educação como instrumento importante para a transformação do indivíduo. E não da educação, dirá o senhor Allan Kardec, no sentido de instrução formal, aquela que é ministrada na cátedra dentro dos educandários. Essas são importantes, indubitavelmente, mas ele fala principalmente da educação do caráter, da alma, esse processo de formação de bons caracteres no indivíduo. E nós espíritas, lembrando-nos do Cristo, que diz inclusive que deveriam deixar que as criancinhas se aproximassem dele, legando para nós um grande ensinamento,
não apenas porque as crianças nos trazem ao coração bons sentimentos, mas principalmente porque sabemos que todos nós que aqui estamos já passamos pela fase infantil e por uma razão muito nobre, muito séria, muito necessária. Porque no período infantil estamos mais sujeitos, propícios a uma ação educativa sobre nós. Os pais precisam ter esse olhar clínico, observar com atenção as tendências que os filhos já apresentam, muitas vezes em tenra idade, para apresentar o mecanismo, para apresentar os princípios, a virtude, como forma principal de desenvolvimento. E vejam que não é uma questão religiosa propriamente dita, porque nós encontraremos religiosos que, lamentavelmente, apesar do contato com obras consideradas sagradas, cometendo absurdos em sua existência. Não é apenas o contato com o saber, mas é efetivamente a compreensão daquilo que sabemos e o esforço, o empenho real de aplicação em nossas vidas. Porque ao fim e ao cabo, a presença do Cristo no mundo tem o objetivo principal não de nos tornarmos cristãos no sentido religioso do termo, de estarmos vinculados a esta ou aquela religião, porque assim garantiríamos a nossa felicidade. Não. O Cristo esteve conosco e nos deu o mapa que nos conduz à condição de homens e mulheres de bem. O Espiritismo também, ao seu tempo, não está preocupado se seremos ou não seremos espíritas. Esta é uma decisão de foro íntimo, queridos amigos. Porque a convicção é algo que não se impõe a quem quer que seja. Ela deve ser construída. E nos trato com os nossos filhos, apresentarmos os postulados espíritas, apresentarmos a mensagem do Cristo, não no sentido impositivo, mas demonstrarmos a beleza do ensino de Jesus no trato uns com os outros. A regra de ouro como instrumento importante na relação social. As crianças que conseguirem compreender esses elementos farão que, na fase adulta, as relações sejam muito mais leves, muito mais respeitosas. Nós viveremos não uma hipocrisia, mas viveremos efetivamente a mensagem do Cristo em nossas vidas. Obviamente, no nosso limite, nós ainda erraremos muito, claro que sim, somos espíritos imperfeitos, mas o que é importante é tenhamos essa clareza. Do ponto de vista espírita, quando nós vamos apresentando aos nossos filhos a certeza da imortalidade da alma, a certeza de que estamos aqui não pela primeira vez, faz com que a visão do mundo, ou a visão de mundo, modifique-se consideravelmente. Consideravelmente. Para o enfrentamento das dificuldades que certamente todos nós passaremos e nossos filhos passarão. Inclusive a exposição de domingo, a Carla que fez, né? Se não me engano. E o título é Nossos Filhos São Espíritos, que é o título de uma obra de Hermínio Corrêa de Miranda, um grande pesquisador, escritor espírita de Niterói, Rio de Janeiro, ele nasceu naquela região, e ele trata justamente deste elemento, que tenhamos consciência que os nossos filhos são individualidades, que trazem uma bagagem, experiências, e nós não podemos ter assim um olhar muito distante, vago, imaginando que estão sendo construídos neste momento. Trazem consigo muitas experiências. E o processo educativo, do ponto de vista espiritual, não pode ser descurado de nossa parte. As crianças talvez não percebam isso, mas é necessário que nós, pais, nos empenhemos nessa tarefa, nos empenhemos neste trabalho. Por isso que a Casa Espírita, quando oferece às nossas crianças o espaço da educação espírita, da evangelização espírita, não é simplesmente para que nós, pais, tenhamos um momento mais tranquilo ao longo da exposição. Nossos filhos estão ali se divertindo enquanto nós assistimos a palestra com tranquilidade. Não, existe todo um cuidado, todo um preparo,
onde princípios são devidamente estudados numa linguagem adequada às nossas crianças, para que no tempo certo possam elas manifestarem este conhecimento numa prática. Porque pouco importa se no futuro terão a mesma convicção que nós. O que importa é que sejam pessoas dignas, que os elementos morais que são apresentados na casa espírita, no estudo do Espiritismo, a relação que fazemos com a mensagem de Jesus, utilizando a razão como instrumento de investigação, mas também o coração, que faz com que as dores, os travos das dificuldades sejam minimizados e a nossa relação com o Criador não sofra qualquer tipo de abalo diante das dificuldades, fará com que eles enfrentem no futuro, ou quem sabe no futuro próximo ou não, as dificuldades com muito mais galhardia. Allan Kardec conta um caso muito interessante na Revista Espírita. Ele chama o lar de uma família espírita. Claro que à época não existia toda essa organização que o movimento espírita apresenta hoje. Não existia, né? Naquela época eram pequenos grupos que se formavam, grupos familiares, inclusive, e grupos maiores também que estavam se organizando naquele período. Mas vejam que interessante, ele narra uma história de um pai que desencarna. Há o processo da desencarnação do pai, mas na família a esposa era médium, os filhos médiuns, e o pai se manifesta todos os sábados, como se viesse visitar a família. E os filhos aguardavam com ansiedade a presença do pai, já no mundo dos espíritos, confabulando com os filhos. E quando estes faziam alguma traquinagem, desobedeciam a mãe, ele chegava no sábado, então, na reunião, que era uma reunião comum, regular entre eles, e chamava a atenção dos filhos. E como reprimenda, muitas vezes dizia: na próxima semana, em razão do comportamento, não comparecerei à nossa reunião. E os filhos então clamavam: por favor, papai, não falte à nossa reunião. Eu fico imaginando se a nossa relação com o mundo dos espíritos tivesse essa naturalidade. Nós certamente enfrentaríamos os momentos mais graves, inclusive este momento da separação física, com muito mais galhardia, com muito mais suavidade ao nosso coração. O Espiritismo, nesse contexto, ele é extremamente consolador. Imaginemos desde criança que se essas ideias sejam internalizadas em nós. Obviamente que no trato da vida, aqueles que têm mais condições nesse sentido terão melhores elementos, ferramentas para lidarem com as dificuldades. Serão santos, serão criaturas, não de forma alguma, mas terão elementos de reflexão, porque a razão de estarmos na Terra, queridos amigos, conforme lemos na questão 132 do Livro dos Espíritos, é para que alcancemos a perfeição. A tarefa dos pais nesse sentido é de auxiliarem aquele espírito que hoje, na condição de filho, está ali para poder avançar na senda evolutiva. Porque muitas vezes nós temos todo um cuidado com a formação intelectual dos nossos filhos. Nós temos todo um cuidado, mas com a questão moral nem sempre nós temos a mesma atenção. Aqui é um alerta para que reflitamos a respeito do papel da educação moral, evangélica, espiritual das nossas crianças, para que elas tenham elementos, para que elas consigam, no enfrentamento das dificuldades, mas com confiança em Deus, vencer aqueles momentos mais graves. Então aqui, como essa casa e as casas espíritas de Tubarão, que oferecem evangelização, não descuremos. Se tivermos a oportunidade, vamos trazer as nossas crianças. Não é para doutriná-las, muito longe disso, porque o Espiritismo trabalha com a possibilidade da livre crença. Então é trazer para que as nossas crianças tenham a oportunidade, no contato com o Espiritismo e com o Evangelho do Cristo, se tornarem pessoas melhores e contribuírem no mundo em que nós estamos. Porque o espírita não é um alienado do mundo. O espírita é aquele que, conhecendo o Espiritismo, ele viverá no mundo, aplicando a moral espírita, a moral evangélica, naquilo que ele realiza, profissionalmente, na família, como cidadão.
Obviamente, é o nosso papel. Nós não somos espíritas apenas dentro da casa espírita. Não é esse o sentido. A ideia é que, através do espiritismo, nós nos libertemos, inclusive, das peias, porque nem sempre isso é visto com algo positivo, lamentavelmente. Muitos querem estabelecer uma relação de domínio. O espiritismo não. O espiritismo nos convida a sermos criaturas autônomas. E a autonomia, inclusive no sentido kantiano, que foi um filósofo importante do século XVIII, é o indivíduo que consegue perceber e decidir com consciência o que ele está fazendo. Isto é autonomia. Não é fazer o que lhe dá na cabeça. Não é fazer ou tomar a vida conforme ele acha que é, descompromissado com uma regra que seja geral, uma moral universal. Mas é fazer algo sabendo por que ele está fazendo. A importância de viver a mensagem de Jesus, entendendo por que Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida. E não buscarmos um sentido teológico, fantástico, extraordinário para essas palavras. Compreendermos que Jesus é o Espírito mais perfeito que passou no orbe terrestre e que, portanto, por ser um Espírito puro, sabe perfeitamente qual o melhor caminho que nos conduz à felicidade que tanto desejamos e à felicidade que desejamos para os nossos filhos. A felicidade que desejamos para as nossas crianças. A felicidade verdadeira, aquela que permanecerá com eles para todo sempre. Porque se somos espíritas e se todos somos espíritos, obviamente que este tipo de informação não pode ser desprezada no processo de educação dos nossos filhos. Não pode. Então, não basta eu bem formar, mas é necessário que o elemento moral esteja presente neste processo. Porque, do contrário, nós só repetiremos modelos que estão colocados na humanidade, descompromissados com o melhoramento moral, onde vivemos de uma maneira ensandecida em busca de coisas, e eu não coloco a culpa nas coisas, mas na forma de buscarmos a coisa como instrumento de satisfação ou talvez sinônimo de felicidade. Eu já falei aqui, muito provavelmente, porque hoje a maioria das pessoas querem ser pessoas de sucesso. E ser pessoa, e todo pai e toda mãe deseja que os filhos sejam pessoas de sucesso. Eu me lembro quando criança, eu não vou dizer quando era pequeno, gente, e os motivos são óbvios, né? Então, mas quando eu era criança, eu me lembro que muitas vezes eu caminhava com a minha mãe, e ela encontrava uma amiga, e ela perguntava: e como é que está a sua filha? A minha filha está muito bem, está muito bem casada. Só porque o conceito de muito bem casada não era exatamente o sentido romântico, amoroso, de emoção, afetivo. É porque ela havia se casado com um médico, ela havia se casado com um engenheiro, com um advogado. Então ela estava muito bem casada, do ponto de vista financeiro ela estava muito bem guarnecida. Claro que era uma preocupação justa, claro que todo pai e toda mãe se preocupa com o futuro financeiro dos filhos, claro que sim. Quem é que deseja dificuldades financeiras para os seus? Obviamente. Mas vejamos que isso é uma construção que precisa ser devidamente examinada. Porque mais do que termos uma condição financeira que nos dê segurança, é necessário que tenhamos uma condição emocional para o enfrentamento das dificuldades. E principalmente o reconhecimento de que somos espíritos no mundo corporal. E eu volto a dizer, se conseguirmos através do discurso, do argumento e principalmente através dos nossos exemplos, ensinar as nossas crianças acerca da vida futura, da razão de estarmos na Terra, a maneira como gostaríamos de ser tratado deve ser sim a forma como nós devemos tratar os nossos semelhantes, nós teremos um mundo melhor. Os ecologistas afirmam, numa frase muito bonita, que nós devemos deixar um mundo melhor para as futuras gerações, para as nossas crianças. Portanto, devemos cuidar melhor do mundo que nos abriga. Nós espíritas, apesar de considerarmos essa frase verdadeira, acrescentaríamos uma proposta um tanto quanto diferente. Porque para termos um mundo melhor, meus queridos amigos, não existe outro caminho senão aquele de deixarmos crianças melhores, jovens melhores, pessoas melhores no mundo. Aí sim,
teremos um mundo melhor. Não é a matéria que se modifica para melhor. São os homens que devem melhorar em si para melhor viver na terra, de uma forma equilibrada, respeitosa, conforme o Cristo nos ensinou, amando-nos uns aos outros, como Ele nos amou, dando este exemplo, porque a grande motivação da presença de Jesus na terra foi o amor por cada um de nós. Ele, espírito puro, não tinha nenhuma necessidade de aprendizado. Nós nada teríamos a ensiná-lo. Jesus esteve aqui simplesmente porque nos ama. Tenho certeza do amor que temos pelos nossos filhos. E se amamos, não deixemos para depois a instrução, mas principalmente a construção espiritual das nossas crianças. Muito obrigado pela atenção, pelo convite da casa, e que Deus e Jesus, o Senhor Allan Kardec, possam estar conosco nos nossos estudos, mas fundamentalmente na vida prática, nos desafios do cotidiano, onde as oportunidades se mostram para o nosso aprendizado verdadeiro, na divulgação prática através dos nossos exemplos. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção, que assim seja.